Olá, estudantes e familiares! Tudo bem com vocês? Sou a professora Lohane, da disciplina de Ciências, e a aula é para o 5º ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Bem, tenho uma pergunta para te fazer. Você já tentou enxergar algo a uma grande distância ou de um tamanho bem pequeno e teve dificuldades? Mas sobre esse assunto que será o tema da nossa aula, que é a expansão da visão, instrumentos ópticos. Tenho certeza de que vão gostar. Então vamos lá? E aos professores e professoras que nos acompanham, aqui vão algumas informações bem interessantes. A habilidade trabalhada na aula busca projetar e construir dispositivos para observação à distância, luneta, periscópio e etc. Para observação ampliada de objetos, lupas, microscópicos ou para registro de imagens, máquinas fotográficas e discutir usos sociais desses dispositivos. O objetivo desta aula é conhecer instrumentos ópticos utilizados no meio científico e no cotidiano, identificar as diferenças entre as funções destes instrumentos ópticos. E aos estudantes, podem preparar aí o seu caderno de ciências, lápis e borracha. Vou aguardar você pegar tudo para que possamos continuar a nossa aula. E hoje também teremos um experimento muito interessante, que indicando como o olho humano capta as imagens ao seu redor. Você também pode reproduzir em casa. Vamos precisar de um copo com água. Você também pode utilizar, no lugar do copo, uma garrafa PET transparente, desde que seja lisa e cilíndrica. Uma folha de papel, uma régua, lápis, borracha, canetinha ou caneta. E se você não tiver esses materiais, não tem problema. Você pode assistir, aprender e fazer em outro momento com a sua família ou com os colegas de turma. E se já estiver com tudo em mãos, pode escrever em seu caderno de ciências a data de hoje e também o título da nossa aula, a expansão da visão, instrumentos ópticos. E você pode também registrar a sua presença aqui comigo. Então, pegue o seu celular e aponte a câmera para o QR Code que aparece aqui na sua tela. Agora sim, a nossa aula vai começar. O corpo humano é uma estrutura viva capaz de realizar um variado conjunto de ações que nos permitem executar atividades do dia a dia. Podemos andar, respirar, comer, pensar e até recuperar nossa energia enquanto dormimos. Mas, como todos os seres vivos, estamos inseridos em um ambiente com o qual interagimos a todo momento. E para que isso seja possível, usamos nossos 5 sentidos, que são o tato, o olfato, o paladar, a audição e a visão. E na aula de hoje falaremos sobre o sentido da visão e conheceremos ferramentas que o ser humano criou para expandir em muito o poder dos nossos olhos. E, fim da aula de hoje, responderemos a nossa pergunta do dia, que é essa daqui que aparece na sua tela. Qual a importância das lentes nas atividades humanas? Então, darei um tempinho para que copiem a pergunta no seu caderno e ao fim da aula iremos fazer a correção. Então, valendo! Bem, turma, daremos início à nossa aula conhecendo os órgãos da visão. Os olhos, afinal,
o uso de lentes passa por eles, não é mesmo? E você sabia que o olho humano é formado por diferentes partes? Então vamos conhecê-las. O olho humano possui 3 partes principais, que é o cristalino, a retina e o nervo óptico. Vamos começar pelo cristalino. Ele fica aqui logo na frente do olho, tá? Então ele é responsável por captar as imagens e projetá-las para a retina. No entanto, a imagem daquilo que olhamos se inverte ao passar pelo cristalino, ou seja, ela chega de cabeça para baixo para a gente. Ué, então, por que a gente não vê tudo de cabeça para baixo? Já iremos entender. Agora, a retina, ela cobre e protege o fundo dos nossos olhos e é sensível à luz. Aqui podemos localizar a retina, ela fica um pouquinho atrás, tá? Então a imagem captada pelo cristalino, que fica logo à frente, precisa ser focalizada exatamente sobre a retina para que possamos enxergar perfeitamente. E o nervo óptico, que faz a transmissão das imagens captadas até o cérebro. Ele fica logo aqui após a retina no final, tá? Então ele interliga os nossos neurônios do cérebro, ok? Então o cérebro, ao receber a imagem, faz o quê? A sua inversão. Opa, isso aqui está de cabeça para baixo, vamos consertar. É assim que o nosso cérebro é pensado. É pelas as ações do cérebro que acabamos recebendo a imagem de forma correta e não de cabeça para baixo. Muito legal, não é mesmo? Mas existem casos em que a imagem não é captada de forma perfeitamente por nossos olhos. Pode ficar embaçada ao olharmos para algo muito distante ou muito perto. E aí, o que fazemos nesse caso? Você pode me responder? Então, a resposta vai ser escrita no seu caderno. A pergunta é a seguinte: o que usamos para corrigir problemas de visão? Vamos lá, darei um tempinho, valendo! E acertou quem respondeu que utilizamos óculos ou lentes de contato. Neste caso, vocês podem perceber que estou usando óculos, porque eu tenho problemas relacionados à minha visão. Então, esses instrumentos são chamados lentes de correção, pois corrigem a nossa visão, que pode ser problemas ocasionados decorrente à distância ou problemas de visão específicos. E o profissional capaz de definir, por meio de exames, quais lentes devem ser utilizadas é o oftalmologista, ok? Mas as lentes não são usadas apenas como corretoras da visão. Vamos conhecer instrumentos ópticos e sua função no cotidiano. Mas antes, não se esqueça de registrar sua presença na aula de hoje. Aponte a câmera do seu celular para o nosso QR Code que aparece aqui na tela e deixe a sua presença com a gente. E vamos começar pelas lentes mais usadas pela população em geral, as presentes em câmeras fotográficas. O funcionamento de uma câmera é similar ao do olho humano. Quando acontece a abertura da lente para a entrada da luz, a imagem é captada, é registrada pela câmera em um filme fotográfico ou em sensores sensíveis à luz. Agora, o papo é de detetive. Vamos falar da lupa. Lupa é o nome dado em geral a todas as lentes de aumento. É tão eficiente que é considerada um microscópio simples. É utilizada para observar de um jeito mais fácil pequenos objetos e alguns detalhes ou superfícies. Apesar de ter a finalidade de ampliar o que se vê, o funcionamento da lupa é para objetos próximos, não para tão distantes.
Então, alguns instrumentos usados para enxergar a distância, fazendo o uso de 2 olhos, temos o binóculo. Ele permite que se observem paisagens, aves e outros elementos a longa distância. Seu foco pode ser ajustado por um regulador que realiza a movimentação interna das lentes. Bom, mas eu quero enxergar ainda mais longe. Quero ver a Lua, quero ver os planetas, quero ver o espaço. Então, que instrumento posso utilizar? Que instrumento óptico pode ser utilizado para observar planetas, satélites e estrelas? Vou dar um tempo para que responda esta pergunta na tela. Estamos falando das lunetas e telescópios. Eles têm o objetivo de observar algo ainda mais distante ou até fora do planeta. Eles possuem um poder de ampliação muito maior, capaz de mostrar planetas, estrelas e até outras galáxias, sendo fortemente ligadas à astronomia. No entanto, também existem lunetas voltadas para a observação terrestre, assim como o caso dos binóculos. E se a ideia era os 2 últimos nos mostrarem o que está distante, nosso último instrumento é talvez o mais famoso que associamos à ciência e os laboratórios. E aqui temos um dos modelos de microscópio. O microscópio é um instrumento óptico usado para observação de corpos invisíveis ao olho nu. Por seu tamanho reduzido, como é o caso de células e micro-organismos, como vírus, fungos e bactérias. Os microscópios usados de costume em universidades são capazes de ampliar a visão de um corpo em até 400 vezes. Mas nem todos são voltados para a biologia, como é o caso daqueles que são voltados para a eletrônica e até para a robótica. Então, turma, como podemos notar que existem diferentes instrumentos ópticos com diferentes finalidades? A sua importância para o progresso da ciência é imensa. Por meio deles, descobrimos os planetas de nosso sistema solar e também fora dele, assim como estrelas e galáxias. Ao mesmo tempo, também é inegável a sua importância para a saúde, na medicina, permitindo que as pessoas tenham seus problemas de visão corrigidos. São extremamente importantes também para o estudo e combate às doenças, permitindo que se estude seus agentes causadores por meio da observação para que possam ser combatidos. E se a humanidade fez tantas descobertas com o uso desses instrumentos, acho que a gente já pode descobrir a resposta da nossa pergunta do dia, que está aqui na tela novamente. Qual a importância das lentes nas atividades humanas? Você respondeu? Então, eu quero corrigir com você. Bom, a resposta, gente, é essa daqui. As lentes são capazes de corrigir o quê? Os problemas de visão de seus usuários. Também nos permitem enxergar corpos a grandes distâncias e de tamanhos invisíveis ao olho humano. Agora que entenderam tudo, vamos fazer a nossa atividade de revisão? Mas antes, teremos o nosso experimento. Lembra daquele experimento que falamos no começo da nossa aula? Vamos relembrar, então, os materiais do experimento do dia, que são um copo com água, uma folha de papel, a régua, você pode usar um lápis, utilizar também uma borracha, caneta ou canetinha. Ok? Então vamos agora para o nosso experimento e ver o que vamos descobrir sobre a visão. E agora vamos para o nosso experimento do dia. E que tal relembrar os materiais que vamos utilizar?
que é a folha de papel, o copo com a água, a régua e neste caso eu vou usar uma canetinha, ok? Então, primeiramente vocês vão pegar a folha e a régua e fazer linhas verticais cruzando a folha de papel assim. Vou fazer várias, preenchendo toda a folha. Eu já tinha feito o meu, então vou mostrar para vocês como que a folha fica toda preenchida. Olha que legal, aqui ó. Ela fica assim ó, toda cheia de listas horizontais, beleza? Então, agora que vai ocorrer a magia. Vamos pegar o copo com água e atrás dele colocar a nossa folha em pé. Observem o que acontece com as linhas. Elas ficam toda ondulada e elas ficam invertidas. E será por que isso aconteceu? Bom, é da mesma forma que acontece com o efeito que ocorre nas imagens que chegam aos nossos olhos. Então, aqui na nossa lente, que é o cristalino, neste caso, é utilizado o copo com água que inverte as imagens que passam por ela. É por isso que o nosso cérebro precisa inverter a imagem novamente para que possamos enxergar corretamente. Não é mesmo? Então, faça este experimento com algum responsável e mande para a gente. Continue aí que a aula não acabou. A nossa atividade tem a ver com o experimento que acabamos de fazer. Depois eu vou falar para vocês, mas antes eu quero relembrar o que aprendemos na aula de hoje, ok? Aprendemos a estrutura do olho humano e também o papel das lentes corretivas. E descobrimos os diferentes instrumentos ópticos e suas funções e a importância destes instrumentos ópticos. E aí, curtiram a aula de hoje? Conte para a gente se você já utilizou algum desses instrumentos ópticos que estudamos ou quais você gostaria de conhecer. Você pode responder através de vídeo ou foto enviando por meio do nosso QR Code do WhatsApp ou pelo seu número, que é o 996610143. Sua participação é muito importante. Encaminha pra gente. Bom, estudantes, essa foi a nossa aula de hoje, a expansão da visão, instrumentos ópticos. Espero que vocês tenham gostado e estejam com a gente nas próximas aulas também. Então, fiquem atentos às nossas programações. E que tal acompanhar o Dever em Casa na TV nas redes sociais? Sigam o nosso Instagram, envie dúvidas e atividades para o nosso WhatsApp, acompanhem o nosso Facebook e visitem o nosso site. Bons estudos e não esqueçam que mesmo distantes, estamos juntos.